E aí, gente, então continuando esse negócio da história, o Devair postou ontem algumas coisas que aconteceram no sul do Brasil. E vocês perceberam que as datas foram muito mais além. Nós chegamos então nos anos 2000 lá no sul do Brasil. Acontece que a evangelização da Igreja Presbiteriana do Brasil no Rio Grande do Sul tomou rumo diferente do que aconteceu aqui no Sudeste. Né? Aqui no Sudeste é que aconteceu vamos dizer assim, a consolidação, o fortalecimento e a organização da Igreja Presbiteriana do Brasil. Embora houvesse tentativas por todo o canto, como você viu aí, França Antártica, Holanda no Nordeste, e o pessoal tentando de todo jeito aí trazer a teologia calvinista aqui para o Brasil e não deu certo. No Rio Grande do Sul foi tudo diferente, porque eu não sei se você se lembra lá no Tratado de Tordesilhas, lá no início da chegada dos portugueses, o que aconteceu? Os portugueses ficaram com uma parte do Brasil e os espanhóis ficaram com outra parte. Esse tratado foi chamado Tratado de Tordesilhas. Então, o risco que fizeram no mapa deixava naquele momento a colonização do Rio Grande do Sul para os espanhóis. E a Espanha, não sei se você se lembra disso também da história, a Espanha tinha um lance de contra-reforma, um movimento que nasceu para combater a reforma protestante na Europa. Então os espanhóis chegaram ávidos dessa contra-reforma, engajados, envolvidos e muito com o desejo de impedir a chegada da Igreja Protestante no Brasil. E aí houveram vários atrasos, que você viu aí o reverendo Van Orden, né, lá no sul, e só em 1951, aí eu vou convidar você para fazer uma conta. O Simonton chega no Rio de Janeiro em 12 de agosto de 1859, 1951 é que vai ser organizada a primeira igreja presbiteriana no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Veja, são quase 100 anos de diferença. E acontece isso também com a chegada dos portugueses. Então, se num primeiro momento os espanhóis colonizaram o Rio Grande do Sul, o Tratado de Tordesilhas só vai ser revogado, só vai parar de valer quando houve um outro tratado chamado Tratado de Madrid, quase 200 anos depois. E aí então, só em 1700 que os portugueses chegam no Rio Grande do Sul para colonizar. Né? E aí os espanhóis vão embora, há uma troca aí do território do Rio Grande do Sul pelo território do Uruguai. Então todas as missões organizadas no Rio Grande do Sul pelos espanhóis são entregues para os portugueses e os espanhóis vão embora para a Argentina e para o Uruguai. Tá certo? Então, em 1951, organiza a Igreja Presbiteriana do Brasil em Porto Alegre o reverendo Antônio Elias, que eu tive a honra e o prazer de conhecer, gente. Eu conheci o Antônio Elias, ele tinha quase 90 anos e ele foi participar de um dos aniversários da igreja lá em Porto Alegre, quando eu estava lá. Né? Ele ainda comentou comigo quando almoçávamos num restaurante, ele falou assim: Saul, você está me trazendo a última vez no Rio Grande do Sul. E de fato, Antônio Elias partiu para a glória no dia 22 de dezembro de 2012. Né? Mas foi uma satisfação tremenda conhecer o reverendo Antônio Elias. Mas é isso que eu queria compartilhar com você. Um beijão e fique com a gente, assista os nossos vídeos. Tchau, tchau.